Eu tenho muito medo dele recair. O que eu faço? É muito comum a família que tem uma pessoa que é dependente de álcool ou de outras drogas, que faz um tratamento ou que está um tempo sóbrio, ter medo dele recair. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. O medo da recaída acompanha sempre aqueles que estão envolvidos com a dependência química, tanto o próprio dependente quanto a família dele, seja o esposo, o filho, a filha ou qualquer familiar. E não é para menos, porque são poucos os que não recaem ao longo de um período de sobriedade. Na realidade, os dados mostram que poucos não recaem no primeiro ano após um tratamento ou após um período de abstinência. Então, o medo da recaída é muito comum. Acontece que algumas pessoas desenvolvem uma preocupação exagerada do familiar recair, o que também é muito compreensível, porque cada um é que sabe o que passou quando seu familiar estava no uso. E quando ele fica sóbrio, o fantasma da recaída é constante. E em muitos casos, esse medo exagerado acaba atrapalhando até a recuperação do dependente. Porque o familiar tenta controlar todos os passos e situações que ele pensa que pode levar o dependente a uma recaída. Tenta controlar os seus horários, os lugares onde ele vai. Às vezes não quer deixá-lo sair de casa ou não quer deixá-lo sozinho. Deixa de fazer suas atividades para ficar com ele. E se ele diz que sentiu vontade ou que não está bem, é capaz de faltar em seu trabalho ou algum compromisso para ficar fazendo companhia a ele com medo dele recair. Alguns dependentes sentem-se prisioneiros, sufocados e vigiados pelo seu familiar que tem muito medo dele recair. Torna-se uma verdadeira neurose o medo da recaída. Como eu falei, o medo da recaída é comum para o dependente, seja qual for a sua droga de abuso. E é até bom que ele tenha medo de recair, porque enquanto ele tem medo de recair, é mais difícil ele se colocar em uma situação que o leve a uma recaída. Fica mais fácil dele pôr em prática aquilo que ele aprendeu para permanecer sóbrio, seja numa internação ou seja em um grupo de apoio. Outros familiares, devido ao medo da recaída, passam a fazer todas as vontades do dependente e fazer tudo para ele e por ele. Cuidar de suas coisas pessoais, até pagar suas dívidas para ele não ter preocupações. Acreditando que assim ele vai sentir-se amado e não vai recair. Esse é um grande engano. Sentir-se amado faz bem a cada um de nós, independente de usar droga ou não. Mas infelizmente não é o suficiente para ele não recair. É certo que há casos em que a família facilita uma recaída, como por exemplo, deixar a bebida em casa, realizar grandes comemorações com pouco tempo de sobriedade do dependente, porque ele ainda não tem habilidade emocional para lidar com a euforia. Fazer festa comemorando a sua sobriedade, isso é algo que pode lhe levar a uma recaída. Família que tem sempre um ambiente hostil, cheio de brigas e discussões constantes, conflitos familiares, são situações que podem levá-la a uma recaída. Isso não quer dizer que tem que fazer todas as vontades dele para não haver briga ou discussões com medo dele recair. É importante saber que o principal fator para evitar uma recaída está no próprio dependente. A recaída dele depende dele querer permanecer sóbrio ou não, porque se ele estiver decidido a permanecer sóbrio, todas essas situações que eu falei, ele vai conseguir ultrapassar e vai permanecer sóbrio. Claro que manter a sobriedade em um ambiente relativamente tranquilo e em ordem é muito mais fácil. Mas como esse ambiente pode estar tranquilo e em ordem se toda a família está adoecida e muitos aproveitaram a internação dele para terem um pouco de sossego? Por isso é importante a família entrar também em tratamento, para quando ele ficar sóbrio, a família está mais organizada. A família se organizando e o ambiente está menos adoecido, e ele ter condições para se manter sóbrio. Mesmo assim, todo o empenho da família não é o suficiente para ele não recair
se ele não tiver tomado a decisão de permanecer sóbrio. Ou seja, ele precisa ter tomado a decisão de parar de usar droga ou de beber, para tudo que está à sua volta servir de ajuda para ele permanecer sóbrio. Porque se ele não tiver mesmo decidido ficar sóbrio, na primeira situação que ele puder usar como justificativa para usar, ele recai. Pode ser desde uma pequena discussão a uma conta para pagar que não tinha o dinheiro, ou o dinheiro na mão para pagar uma conta. Qualquer motivo vai ser o suficiente para ele recair. Isso você pode estar fazendo tudo o que você achar certo para ele não recair, que não vai adiantar nada. Também é importante saber que se você continua tendo os mesmos comportamentos que você tinha antes dele ficar sóbrio, provavelmente você irá ajudá-lo a recair. Por isso eu estou sempre falando para você buscar ajuda, porque se você não muda o seu comportamento, continua adoecido, controlador, desconfiado. Eu entendo que não dá para confiar no dependente que manipulou a vida toda e está apenas uma semana sóbrio. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é você acreditar que porque ele está sóbrio, tudo vai ficar lindo e maravilhoso e ele não vai mais usar. Agora, em relação à recaída, mesmo que esteja tudo certo, tudo muito organizado, que você esteja tratando sua codependência, mesmo assim ele ainda pode recair. Mesmo que ele viva uma vida tranquila já há muitos anos, mesmo assim ele pode recair. Porque os fatores que mais levam o dependente químico a recair são seus fatores internos, ou seja, aquilo que ele traz com ele mesmo. E aqui tem a minha sugestão para o dependente químico: fazer um acompanhamento psicológico para trabalhar essas suas questões internas. Mas também não adianta só você querer que ele faça esse acompanhamento. Ele precisa querer. Assim como você precisa aceitar que também precisa se tratar e cuidar da sua codependência, que muitas vezes você pode ainda nem saber que tem. A mudança não tem que vir só do outro. Se o outro muda e eu não mudo, vai dar falta de sintonia na relação, seja conjugal ou familiar. Precisamos entrar em um processo de mudança antes ou ao menos junto com o dependente químico. Agora, finalizando o nosso vídeo de hoje, não estou dizendo para você não ter medo da recaída, mesmo porque tanto o medo como a recaída faz parte da dependência química. Mas eu estou sugerindo que você gerencie esse seu medo dele recair, para que seu medo exagerado não acabe facilitando uma recaída para ele. Peço que você deixe o seu comentário sobre o seu medo da recaída, o que pode ajudar outras famílias de dependente. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essas informações a outras famílias que, assim como você, busca ajuda na internet. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.